caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Debate Político. Hoje é sexta-feira e, como bem sabemos, todas as sextas nós temos a edição do Debate Político para lhe proporcionar o melhor das discussões que têm que ver com a arena política, social, económica e não só. Falamos de tudo e mais um pouco neste espaço, mas sem fugir daquele que é o ponto central. Política, porque quase tudo, ou talvez até mesmo podemos considerar que tudo está ligado a esta mesma área que é essencial para a governação e o andamento de qualquer que seja a nação. Para o dia de hoje temos três temas como sugestão de discussão. Primeiro vamos falar sobre as linhas aéreas de Moçambique que montam então operações a partir da Beira, centro do país, com a aeronave alugada no Quênia. Vamos procurar saber qual é exatamente essa aeronave. Já se sabe que tem 50 lugares, então vamos também procurar entender quais são os problemas essenciais que resolve. O segundo tema proposto tem que ver com o caso Moçambique LNG, que então está a gerar uma espécie de contestação, visto que alguns empresários se sentem então afastados, isto é, excluídos deste mesmo processo de recrutamento de pessoal por parte desta mesma entidade e o próprio governo, considerando o Ministério da Educação que leva jovens a partir da cidade e província de Maputo. Por último, vamos falar sobre o impacto da corrupção e o desfalque no aparelho do Estado. Bem se sabe que este é um cancro que se vive não apenas em Moçambique, mas um pouco por todo o mundo, com alguns países, digamos, privilegiados. Caro internauta, estas são as propostas e que comece o debate. Tal como referenciado, primeiro vamos falar sobre as linhas aéreas de Moçambique que no dia 12 de agosto montaram então uma operação para alocar uma aeronave de 50 lugares na cidade da Beira, província de Sofala, centro do país. Esta mesma aeronave vem resolver alguns problemas que possivelmente a LAM não era capaz de com eles lidar antes mesmo da sua alocação. E são justamente esses problemas que nós vamos tentar apontar, mas também as soluções que são empregues a partir desta mesma aeronave. Caríssimo Orlando José, muito boa noite, começo mesmo consigo. Tem um espaço para a apresentação dos pontos prévios, como é natural, mas eu peço que também preze pelo tempo, pois o nosso tempo de antena é curto. Temos três temas, é importante fazermos a discussão de cada um deles de forma profunda, especialmente este último que é um cancro em Moçambique. Mas falando sobre esta aeronave alocada pela LAM, qual é o problema concreto que se resolve ao transformar Beira num centro operacional, tanto para a zona centro do país como também para a zona norte? Muito boa noite. Muito boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube e outras plataformas digitais, e também as associações extensivas para o magnífico reitor e para a Cibelice. Sobre a questão da operação das linhas aéreas de Moçambique a partir da Beira, eu acho que a Beira é um centro das atenções empresariais, também não só, é um centro das atenções por esta questão de desenvolvimento, onde os investidores têm apreciado a governação local, municipal e provincial por esta boa gestão daquele ponto do país, em que há uma transparência apreciável, imensurável, assim que é a questão também nos últimos anos tem visto-se a questão do desenvolvimento da administração local, e também a questão do crescimento populacional em infraestruturas, em termos de transparência, da aplicação dos recursos financeiros, a questão de satisfação das comunidades. Então, estas ações são ações que chamou a atenção, talvez, aos gestores da linhas aéreas de Moçambique, de haver uma operação na Beira. Por que ser na Beira? Porque na Beira é o centro em que vai facilitar, vamos lá, norte, do país, vamos lá, por exemplo, Beira, Nampula é Quelimane, Beira. Então, isto tudo facilita para evitar essa dependência de sair de um ponto para escalar na Maputo, depois Maputo vai escalar na Beira, Nampula. Então, é mesmo para facilitar a questão do transporte aéreo, na sua flexibilidade, na acomodação dos próprios
passageiros e também ganha-se o tempo. O tempo, imagina, por exemplo, tem uma reunião na Beira ou na Nampula, tem que ir a Maputo chega a Maputo, tem os problemas, ora, os voos são, a rota muda de horário, então isto tudo acaba colocando em causa a questão daquilo que é pretendido pelos clientes. E não só isto pelos clientes, mas também a questão da flexibilidade no concernente aos trabalhos. Nós sabemos que há pessoas que possam ir de um ponto para o outro para ir reunir 30, 40 minutos e daí tem que voltar ao destino. Então isto é dinheiro, isto aqui é tempo. Então tempo perdido, por exemplo, na escala de Maputo, para se calhar estar na Beira, ou se calhar estar em Nampula, estar em Quilimane, estar em Pemba. Então com esse centro operacional que foi instalado na Beira, para mim eu acho que é uma visão boa. Os gestores da linha de Moçambique pensaram muito bem. Isto significa que não vamos ter estes problemas, por exemplo, administrativos, em que alguém sai de um ponto para outro, chega lá, está a precisar mais ou menos de fazer uma reunião, fazer um trabalho, e também escala o tempo para retorno ao destino. Então, sendo assim, facilita a não dependência do descolamento de Maputo, estando no centro, na Beira. É fácil alguém dali estar em Pemba, em Quilimane, em Nampula, Pemba, Beira, Zambeza. Então, tudo está. Então, essa é uma das vantagens. Eu creio que, para mim, é uma decisão sábia e boa que foi tomada. A relação a questão da Luger, aí que é da aeronave do Kenya, né? Exato. Sim, eu acho que neste momento há uma tendência do gestor da LM de buscar uma reputação e também conseguir satisfazer as necessidades que em tempo era um problema. É claro que nós estamos numa fase de mutação, numa fase de mudança, de uma reestruturação, e essa reestruturação não vai depender só somente de linhas aéreas para cobrir todo o país. É preciso haver essa dependência, paulatinamente, ganhar uma experiência, e também essa questão vimos aqui a questão da corrupção, por exemplo, desfalca o país. Então, uma das causas também é isto, né? As linhas aéreas de Moçambique, sempre vimos que o Estado vai gastando muitos dinheiros por essa questão de corrupção. Mas tendo esta dualidade, esta dependência, esta questão de negócios entre esses países, por aí tal, não podemos ver isso de um olhar negativo. Temos que olhar isso aqui de uma visão que foi implementada e que seja uma visão para ganhar experiência. Desses aeronaves que vão ser alocados por eles, então, tendo esse primeiro contacto, vamos ver mais ou menos qual será o investimento, qual será o lucro, qual será o beneficiário, como que vai ser o beneficiário, vai se refletir no bolso do moçambicano, o que vai ser. Então, todas essas experiências, tudo é questão de risco. Quem não arrisca não petisca na gera popular. Então, temos que arriscar alguma experiência e não trazer dor de partida, uma interpretação negativa, como se essa dependência, como se essa ação fosse uma ação negativa. Muito bem, mas o que falta ainda mudar na própria LAM para que, com este aumento da frota, haja maior pontualidade, mas também previsibilidade e qualidade na prestação do próprio serviço? Porque bem sabemos que muitos passageiros têm reclamado de atrasos em alguns voos, para não dizer a maioria deles, e a própria LAM tem-se posicionado nas redes sociais, a partir especialmente da sua página do Facebook, em relação a esses mesmos atrasos. Como é que se pode acompanhar o aumento da frota com o aumento das possibilidades de reduzir os atrasos e garantir-se que haja maior qualidade dos serviços? Sim, eu acho que o aumento das frotas também vai aqui a trazer essa satisfação, que é o clamor dos atrasos de horários, por exemplo. Essas questões, por exemplo, alguém está com uma reunião, terminou às 8 horas, não para 23 horas para voltar ao destino, chega aqui cansado, dia seguinte tem que trabalhar. Então, eu creio que o aumento das frotas significa que vai também satisfazer a questão do horário, haverá o cumprimento, haverá uma satisfação pronta. E isto aqui vai trazer uma credibilidade no mercado. E todos nós vamos acreditar que a linha de Moçambique está uma nova postura, uma nova estruturação, um novo gestor, uma nova visão e tal. E este assunto não é só aqui em Moçambique, em outros países também acontece isso. Não se vê que vamos ver que a linha de Moçambique vai ter que fazer tudo sozinho. Não, tem que criar parcerias. E uma das vantagens de parcerias é termos essa experiência com os outros, né? Por exemplo, Quênia. E depois a questão da aumento das rotas dessas aeronaves também vai facilitar, vai flexibilizar, vai
trazer aqui o alívio em termos de horário, em termos de trabalho, em termos de agendas concretas e a questão de produtividade em si. Porque se alguém fazer 2, 3 reuniões em um dia, é muito dinheiro ter entrado lá. Então, nós vamos acreditar que, de facto, na linha zero de Moçambique há uma mudança e os novos gestores estão fazendo um trabalho para dar essa garantia e essa satisfação aos clientes. É isso que nós viemos clamando. Então, de lá para cá, viemos chorando, daqui para frente, estamos a ver que há uma nova fase que estamos a entrar. E essa nova fase é uma nova fase que nós temos que respeitá-la e temos que acompanhar as suas dinâmicas para ver mais ou menos o que vai corresponder. Então, se a gente traz uma conclusão negativa, logo a priori, antes da execução, onde ver o trajeto ou o trabalho ser feito, estaremos a ter aqui um pouco de pessoas que não sabemos o que queremos. Mas nós reclamávamos, agora temos não temos que dar o espaço para que façam um trabalho e vemos que haja transparência nessas situações, nesses trabalhos todos, é isso que nós queremos para que tenhamos uma satisfação plena nas atividades. Imagina, por exemplo, se temos a Beira, para ir a Pemba não precisa vir para Maputo, é da Beira para Pemba. É o tempo é curto e ganha-se mais com isso. Temos para Quilimane, em vez de para Maputo é Beira Quilimane, em vez de para Maputo é Beira Nampula. Então isto para mim é um alívio, é uma ação de louvar e é uma ação que já precisávamos e reclamávamos de Maputo. Chegou Maputo, há muitas escalas, vamos ficar ali 4, 6 horas, 10 horas de tempo ou 24 horas de tempo. Não está a o trabalho, ficou em reuniões, tem problemas familiares e nós falamos daqui, talvez com isso os preços também podem vir a melhorar. Pegar um voo não é fácil, agora está caro, mas com esse número de aeronaves assim, de 12 para frente, significa que isto vai também, muito refletir a questão dos pressários, a modernização em termos dos pressários, para haver inclusão, para não ter que haver seja luxo. Não pode ser assim. Muito bem, muitíssimo obrigado, Crespo Orlando, magnífico reitor, muito boa noite. A minha conversa é consigo agora. É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque muitos se têm feito, especialmente nos debates das redes sociais, que é basicamente o tribunal que foi tornado nos dias de hoje. Como é que se justifica economicamente novamente se alugar uma aeronave quando a própria LAM tem a necessidade, já admitiu essa necessidade de reduzir os seus custos operacionais? Tem também o tempo para os pontos prévios. Muito boa noite. Muito obrigado. Primeiro, quero agradecer este convite da FTV, que me honrou mais uma vez cá estar, e aproveito através das câmaras da FTV de saudar os telespectadores que estão localizados em várias províncias do nosso país, do nosso território nacional e na diáspora, através usando vários dispositivos digitais, YouTube, Facebook, Instagram, etc. E também quero saudar o meu colega, o Dr. Orlando, por mais uma vez estarmos aqui juntos e, por outro lado, saudar a si na qualidade de moderador destas reflexões que, de alguma maneira, os nossos telespectadores esperam de nós alguma informação que dá para depois fazer um TPC pessoal na reflexão dos assuntos e dos acontecimentos nacionais e internacionais. O meu no ponto prévio, queria que na segunda-feira passada, terça-feira quero louvar e saudar o informe do Conselho de Ministros, através do seu porta-voz, o Dr. Inocêncio Mpisa, segundo o qual, na componente que me tange, que quero aqui sublinhar, é relativamente à criação de mais de 51 postos de trabalho, novos postos de trabalho no país, no primeiro semestre. Esta informação, este informe, para mim e para moçambicanos, dá um ponto de reflexão no sentido de que o país não está parado no espaço. O país está a desenvolver-se
para algumas pessoas que se acham que se consideram analistas, eu lamento bastante porque algumas pessoas estão habituadas sempre ao sofrimento, mas o sofrimento não se pode habituar. Portanto, se há um passo qualitativo, todos nós temos que abraçar esse passo qualitativo e temos que felicitar. Agora, há um passo qualitativo, alguém ainda diz que não é verdade. É porque essa pessoa está habituada a viver na desgraça e pensar que esse é o que é o normal. Quando há um esforço de muitos lados, muitas partes, neste caso, parte do governo deste país, e traz-nos essa boa notícia e é de louvar essa boa notícia. Então, este era o meu ponto prévio. Relativamente à LAM, devo dizer que, mesmo que as pessoas não aceitem isso, significa um desenvolvimento qualitativo. Nunca em nenhum momento, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, podíamos pensar esta forma que pensamos hoje, que a LM pensou hoje, de colocar um equipamento específico para a Zona Centro. Atenção, uma questão que temos que criar um equilíbrio de pensamento. Aquele equipamento, a LAM, quando coloca o equipamento na Zona Centro, não é pela boa gestão do Conselho Municipal. Não. Mesmo se não houvesse boa gestão é relativa. Porque tudo que é bom é relativo. Tudo que é mau também é relativo. Então eu penso que a colocação desse equipamento na Zona Centro visa fundamentalmente de responder às necessidades primárias da população da região Centro e Norte. Como podemos aqui ver, o meu colega Dr. Orlando já estava avançando e é de facto isso mesmo. A pessoa sai por exemplo, querendo sair de Pemba, a Beira ou a Quilimane, essa pessoa tinha que vir primeiro para Maputo. Depois de Maputo, fazer ligação para Beira ou para Quilimane ou qualquer outro ponto na zona regional Centro. É extensivo quando alguém da zona Centro quisesse se deslocar para qualquer parte da zona Norte, tinha que vir para Maputo para depois avançar para a zona, para o Norte. Ou mesmo dentro da região Centro do país. Então, alguém está na Beira, quer ir a Tete ou quer ir a Quilimane, tinha que vir para Maputo e depois dirigir-se ao destino, neste caso, ou Tete ou Quilimane. Então, essa forma de pensar, essa forma de gerir as linhas aéreas no momento em que estamos a viver, está de facto a corresponder aos desafios do desenvolvimento deste país. Isto chama-se desenvolvimento. Queiramos nós, não queiramos nós, aceitemos nós, não aceitemos nós, porque o desenvolvimento das forças produtivas ninguém pode parar. Não é possível você pôr stop o desenvolvimento das forças produtivas que criam o aumento da produção e da produtividade. Então, esse é o meu pensamento. Nós podemos pensar também que, em termos de desenvolvimento deste país, se olharmos a cidade de Maputo, a província e cidade de Maputo, em termos de infraestruturas, como a capital, a cidade de Maputo, se fazermos um diagnóstico espiral em termos de desenvolvimento das nossas capitais, havemos de notar que a cidade da Beira é a cidade número 2. Entretanto, faz sentido que
esse equipamento fosse alocado na zona centro. Em os próximos momentos, quem sabe, se a LAM poderá pensar de alocar mais um outro equipamento para a zona norte. Sem dúvidas, se assim acontecer, vai estar em Nampula. Por causa do nível de desenvolvimento infraestrutural, etc, etc, etc. Então, esses são aspectos, aliás, o aeroporto da Beira é um dos aeroportos internacionais. É um dos, não estou a dizer que é o único, na zona centro. Então, esse é o resultado de um trabalho que está sendo feito por este governo, queiramos nós, não queiramos nós. A LAM tem as suas dificuldades, apesar dessas dificuldades que são comuns para muitas instituições públicas e ou privadas, mas também está tentando trazer soluções arrojadas. Uma das soluções são essas que estamos a ver aqui. Muito bem. Magnífico, reitor. Deixo-me ainda mais uma pergunta. Que indicadores é que devem ser acompanhados para determinar, isto é, concluir se esta decisão da LAM está realmente a funcionar? Bom, entre os indicadores é preciso ver como é que é os aspectos financeiros. Estamos a falar de um aeronave de 50 lugares. É preciso saber se esses 50 lugares são todos da sala comum ou há alguma divisão lá dentro. Portanto, a classe executiva existe ou não. Esse é um facto. Por outro, um dos outros indicadores que eu acho que são relevantes é ver o fluxo de passageiros. Porque se nós não tivermos um número razoável de passageiros por dia, então o que é que nós vamos ter? Vai trazer prejuízos. Daí que é preciso estudar um indicador importante que se deve olhar, está relacionado com a questão do preço-benefício. Porque se nós, como LAM, aplicarmos um preço proibitivo, o que é que vai acontecer? O aparelho vai sobrevoar com um número de meia dúzia de pessoas ou de meia dezena de pessoas, enquanto a capacidade daquele avião, daquele aparelho, é de 50 passageiros. Então, se são 50 passageiros que devem viajar naquele voo todos os dias, então o desafio aqui, e um dos indicadores que eu reconsidero bastante, é a questão do preço. Repito, o preço tem que ser saudável, de modo que um cidadão não seja um prestígio viajar no avião, seja uma necessidade saudável e economicamente viável. Deslocar-se de um ponto para um outro ponto, de forma segura, economicamente vantajoso, e, entretanto, esse é um dos indicadores. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor, e desta forma passamos então para o segundo tema. Desta vez falamos sobre um problema. Enquanto a LAM implementa soluções, eis que é apontado agora um problema. Caso Moçambique LNG, o afastamento de empresários de Pemba. Depois de vários jovens terem reclamado a falta ou a pouca oportunidade que lhes é dada de concorrer para então as vagas de formação para o projeto Moçambique LNG, agora são os empresários que reclamam então que os seus projetos ou então as suas propostas não estão a ser recebidas. Desta feita, permita-me, caro internauta, contextualizar a partir da minha cábula, que é o meu auxiliador de memória, que em março o projeto realizou em Pemba, que é a cidade capital de Cabo Delgado, extremo norte do país, um seminário que estava destinado especificamente a fornecedores locais, que apresentava oportunidades para os 3 a 9 meses em áreas que passo então a citar. Dentre elas estão construção, engenharia, logística, transporte, técnicas de informação e comunicação,
catering e serviços foreshore ou offshore. Posteriormente, realizou uma iniciativa semelhante na cidade de Maputo, que envolvia cerca de 300 empresários. E o contraste é que existe de forma formal oportunidades, mas também queixas de empresários locais que alegam dificuldades para entrar na cadeia de fornecimento, que coloca então uma questão central. Quem exatamente é que está a beneficiar-se dos projetos do Moçambique ou Moçambique LNG? E faço então a pergunta para si, é a mesma pergunta. Quem exatamente é que está a beneficiar-se deste projeto Moçambique LNG? Os empresários reclamam que, mesmo que o projeto esteja realizado em Cabo Delgado, eles não têm oportunidade de participar. Os seus projetos não são aceitos, mas são apenas alocados àqueles que estão na cidade capital do país. Como é que olha para isto? Bom, esta situação é uma situação que coloca um dilema de inclusão, porque a partir do momento que o empresariado local demonstra, ou aliás está manifestado descontentamento, aqui não há transparência, alguma coisa não está bom, tendo em conta que no princípio desse projeto era para beneficiários locais, jovens, empresários, por aí em diante, que era para dar mais uma oportunidade desses que possam implementar as suas atividades. E isso significa que se esse projeto tivesse sido implementado, por exemplo, em Cabo Delgado, estamos a falar do setor de pesca, setor de restauração, hoteleiro, então são setores sensíveis e que em algum momento com esse projeto, se fosse implementado lá, localmente, teria mais aceitação, teria mais o mercado em si, em termos de rentabilidade para o beneficiário local. Então, isto estão a ver a questão de um retrocesso de anos atrás, em que se pensa que a capital do país é que tem um espaço mais privilegiado para que esses projetos ou essas promoções sejam ali implementados. E que em algum momento coloca em causa a questão da oportunidade local. Nós falávamos de questão de um saber local, de recursos humanos locais, que em algum momento clamam pela oportunidade. Então, essa era uma forma de haver uma oportunidade. Estima-se por aí mais de 5 mil ou por aí 5 mil jovens que podiam se beneficiar desta formação, fala de 80% de recursos moçambicanos, humanos moçambicanos, e fala de 40%. Então, essas todas as visões significa que alguma coisa dentro de nós não está claro e precisa ser concretamente se explicar a que se deve essas medidas. Porque é que no último tempo mudou-se? Tudo veio para Maputo. Em Cabo Delgado, que é o local onde o projeto vai ser implementado, nós tem lá a função desses jovens, não tem lá, tudo passa para aqui. Então eu acho que nós, quando se debate ou quando se discute a questão de desenvolvimento, de mudança, de modo operacional dos nossos governantes, quando falamos de inclusão, combate à corrupção, nepotismo, fala-se mais ou menos de espécie desse tipo de situações que está acontecendo em Cabo Delgado. Porque estamos falando de um sítio em que o terrorismo acabou colocando em causa o psíquico de muitos moçambicanos, jovens formados e não formados, e as comunidades em si. Então, quando se fala deste projeto, é um projeto ímpar, um momento ímpar em que cada jovem sente-se orgulho que a qualquer momento vai se beneficiar de alguma coisa e para fazer uma mudança local. Mas o que estamos a ver, não, tudo puxou-se, está estudando na Matola, as formações, sai daqui, vai trabalhar lá e tudo volta. Quer dizer, isto para mim eu acho que é um pouco discriminatório, em que o Presidente da República deveria, na sua qualidade de chefe de Estado, comandante em chefe, velar sobre isto. Não se pode reclamar e haver um silêncio absoluto. Se o Conselho de Ministros tomou essa decisão, qual foi a base, qual foi a sustentabilidade, qual foi o estudo que foi feito para se colocar em causa a questão do princípio do projeto? Porque aquilo que era a concepção do projeto no início não é o que está acontecendo agora. Sofreu muitas alterações, sofreu muitas mutações, sofreu muitos destinatários. Então isto a população de Cabo Delgado vai sentir-se excluído. Aliás, sente-se excluído e o empresariado de lá também sente-se excluído, porque era um momento em que esse empresário podia fazer um investimento com uma expectativa e uma esperança de que, olha, se eu tenho aqui no meu restaurante 10 pessoas, daí que posso empregar 20 pessoas. Quem sabe ser beneficiado é a comunidade. Porque a ideia agora é que todas as províncias, com essa coisa de governação, de administração descentralizada, é que a nível das províncias
Cada um tem que trabalhar, demonstrar a inclusão e combater aquilo que são o desemprego, a fome, as preocupações locais para e tal. Mas nessas situações estaremos ainda a regredir. E cabe delegado com esse projeto, mas gostaria que corresponder àquilo que são as necessidades básicas ou as aflições em que a princípio vinha se reclamando. Então, com esse projeto. E era expectante que todos nós víamos a cabo delegado numa dimensão diferente. Mas com essa circunstância discriminatória, de não inclusão, coloca em causa o desenvolvimento local. Porque as comunidades, aquela mãe, aquela família, aquele pai que esperava alguma coisa, que o seu filho um dia seja incluído, agora há uma questão de especificidades, né? Na questão de recrutamento de jovens para essa formação, para se beneficiar desta formação e a sua implementação de projetos. Então, alguma coisa não está bom. Então, o governo tem que... Nós não podemos, todo momento, estamos reclamando de um problema de tempos, enquanto nós estamos a evoluir. E isto, muitas vezes, o governo pode deixar que não é o governo ser gostado porque pertence ao partido de Y. Não é isso. Nós estamos a discutir a funcionalidade ou a máquina administrativa central e local para a questão do desenvolvimento do país, em que essas todas as coisas têm poder de causa. Porque se um governo está-se a colocar numa sociedade criticada, alguma coisa não está bom. E um bom governo é aquele que ouve as críticas e coloca as críticas na questão de soluções para haver uma mudança, haver uma correção, haver uma resposta sobre as preocupações. O empresariado, aliás, é que emprega mais do que o próprio Estado, a nível das províncias, né? A nível central, a nível do país. Está mais claro isso. Então, significa que neste momento, como que é desenvolver? Haverá mudança de campo delegado. Se os que estavam à espera diretamente ser afetados, serem incluídos nesses projetos, deveriam fazer a mudança a nível de campo delegado em Tempemba. Então isso não está claro. Então nós exortamos que o governo tem que ficar sensibilizado. É preciso dar uma palmatória, é preciso mudança, é preciso aceitar as críticas, é preciso relevar as preocupações locais, porque a ideia é, quando dentro de uma província há desenvolvimento, há crescimento, significa que o país também está em robustez, está a crescer. Mas se há preocupações, todo momento é o mesmo problema que não se resolve. Então, qual é a agenda concreta sobre as mudanças administrativas, as mudanças de execução? Falou-se de governo descentralizado, em que esse governo é para fazer as coisas acontecer. Mas não está a acontecer. Estamos a ver problemas que, em termos, nós pensamos que agora estaremos não a falar de não inclusão, mas a falar uma espécie de uma análise crítica, uma nova visão sobre a inclusão desses jovens, sobre a inclusão desse empresariado. E neste momento estaremos todo mundo a alegrar. Então, eu acho que não podemos estar em todo momento discutir mesmo os problemas, situações e tal. Se alguém nos tem condições para administrar o país, ver o país em paz, ver o país a crescer, colocar o cargo à disposição, como falava o magnífico reitor, não é um caso novo no mundo. Em Moçambique tem que ser exemplo pela incapacidade de empatia com o povo para trabalhar para as coisas mudarem para o local. Pode colocar cargo à disposição. E esta coisa, eu não sei como funciona a máquina governamental a nível do Conselho de Ministros, porque me parece que também é uma máquina que não está muito engajado no desenvolvimento do país, porque, sobretudo, se formos analisar, é aqui onde começa o problema, é aqui onde começam as decisões como tal, e em algum momento isso começa a forjar, a trazer problemas inatermináveis. Por causa do quê? Porque não quer ver o alívio. O povo tem que choramingar, o povo tem que chorar, tem que lamentar, tem que gritar. Todos estamos falando de mais de 30 anos, o choro é o mesmo. Afinal, em que país nós nos encontramos? Mudam as pessoas, mas a forma de trabalhar é a mesma. Não podemos haver uma evolução, haver uma mudança. Nós falamos daqui de um pensamento diferente. E isto vai ajudar o nosso país a crescer. Exato. Então, cada província que há um projeto desta magnitude, é preciso alocar os recursos humanos locais. Isso ajuda a crescer o país. Mas se isso não acontece, estão a ver a questão aqui de monopolização dos projetos,
Quem é o beneficiário neste momento é quem está a criar essa desordem social toda. Porque não se entende, não se compreende até que ponto essa desordem social, em que afeta a vida dos moçambicanos, a nível da província de Cabo Delgado, em Pemba, em que as pessoas se sentem excluídos. Como é que um governante vai apanhar um sono, vai sossegar, sabendo que lá onde indicou o secretário de Estado, governador provincial, temos os ministros, temos os diretores nacionais, diretores provinciais, estão lá e este grupo todo está a ter lágrimas por sentir-se excluídos nesse projeto que é a esperança do povo. Então, significa que alguma coisa é preciso haver uma sensibilidade, uma empatia com o país, porque as pessoas, elas passam, mas o país, ele fica. As obras são feitas pelo bem e não pelo mal que estamos a verificar. Então, isso para mim não pode acontecer. Temos que voltar a tempos de compromisso com o povo, de compromisso com o país, de compromisso com as coisas que vão fazer o país crescer. Não vai crescer o país por trazer as coisas em Maputo. Não. E se traz em Maputo, lá na província não merece, eles também merecem, são pessoas igual a nós. Tem pessoas com o mesmo nível que nem aqui no Maputo, que também na província lá precisa também de ser incluídas essas pessoas. Então não vamos ver tudo monopolizado de Maputo. Não, temos que dar também oportunidades às províncias. É claro que tem a ver a questão de fiscalização, monitorização, isso não é mau. Mas a questão de inclusão dos recursos humanos, eu creio que deve se incluir já os recursos humanos empresariais do local para o país crescer. Porque vamos lá, por exemplo, como que se classifica a questão da pobreza? A pobreza classifica-se pela demanda da provincial. Cada província é responsável pelo número de pessoas empregadas e desempregadas. E que no final faz-se uma aglutinação e traz um relatório final de que não, o país está nessa situação. Trazer pessoas do mundo que se desenvolver uma Maputo, o país está desenvolvido. Não, não é isso. Tem que haver a questão de inclusão a nível local, por etc. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. E levou-me então a fazer uma pergunta ao magnífico reitor, que está ligada mesmo ao que estava a referir. Magnífico reitor, no que diz respeito à própria responsabilidade do Estado ou do Governo, qual é exatamente que deve assumir o Governo quando empresários locais se sentem excluídos em programas desta magnitude por falta de capacidade financeira, técnica ou então certificação? O que o Estado deve fazer? Bom, é que eu vivi num mundo muito diferente do atual. Cresci numa educação, num sistema educativo que o nosso objeto de análise não era a província, era a nação. Hoje em dia, por causa de recursos minerais, já está a se deixar o pensamento nação, agora já está a buscar o pensamento província. E mesmo dentro da província, o pensamento tribal, tribalismo, regionalismo. Dr. Belize, eu acho, minha modesta opinião, é que nós não podemos dizer muita coisa antes de vermos alguns elementos, alguns dados, antes de termos alguns dados. Entre eles, estamos a falar de termos de referência, requisitos. Se para produzir este telefone, não é que eu sou de Cabo Delgado posso produzir, não é porque eu sou de Maputo posso produzir. Há termos de referência que vão indicar que tipo de pessoa poderá, portanto, ser apurada a pessoa para vir produzir esse telefone. E isso é extensivo às empresas. Eu
acho que já não vou a tempo. Não vou a tempo de alinhar o tribalismo. Não vou a tempo de alinhar o localismo. Não vou a tempo. Por quê? Porque há um projeto em Cabo Delgado para fazer isto, para fazer aquilo. E é lançado um concurso nacional, de âmbito nacional. Concorrem as empresas nacionais, independentemente da sua localização geográfica, e ganha o país. Se a questão de recrutamento de recursos humanos, é lançado um concurso público para recrutar, para preenchimento de vagas A, B, C, D, H, por aí, Z. Concorrem moçambicanos, do Niassa, de Cabo Delgado, de Nampula, etc., de Maputo, e preenchem essas vagas. Para mim, estou 100% satisfeito. Porque não é problema, não se olha você de onde é. É problema de reunir requisitos. Ponto final. Por exemplo, se um dia lança-se um concurso público para se recrutar um sênior ligado à área das matemáticas matemática moderada, em Moçambique eu sou o único. Só serei eu a ser recrutado. Independentemente se esse concurso é para Cabo Delgado, para onde. Então, o que é que eu estou aqui a dizer? Eu estou a dizer a meritocracia. Reuniu requisitos, preencheu a vaga. Não reuniu requisitos, não preencheu a vaga. Então, em particular, os empresários locais, nós poderíamos ter, neste momento, devíamos estar a colocar, sei lá, que plataformas poderiam colocar. Os seguintes dados. O concurso lançado, não é? Quais são os termos de referência que estava lançado, o concurso lançado para recrutamento de fornecedores de serviços? Quais são os termos de referência? 2. Quantas empresas que concorreram a essa posição? 3. Quais são as empresas que foram apuradas e quais são as empresas que não foram apuradas? Entre as empresas apuradas, quais são os elementos comuns ou não comuns, dados comuns ou dados não comuns, que as empresas locais têm que fizeram com que não fossem apuradas? Então, aí nós estaríamos a ser justos. Neste momento, só estamos a fazer especulações. E eu, como não gosto de entrar no mato não gosto de entrar, pela capacidade de análise que tenho, receio entrar no mato. Então, eu dou às empresas locais para nos trazer a matéria para a gente fazer análise. Vamos dizer assim, a item X ele reuniu, ou essa empresa reuniu. A outra empresa que foi apurada não reuniu. Cada item tem a sua pontuação. Pode não reunir este, mas reunir o outro, mas no somatório. Quando é que a empresa X teve, a empresa Y teve, etc. e por aí em diante. Então, com esses elementos, dá para dizer houve justiça ou não houve justiça. As empresas que foram apuradas, houve nepotismo ou não houve nepotismo. Então, assim, sem esses elementos, eu alimento-me que o concurso foi realizado, as pessoas que foram apuradas mereceram o apuramento, as pessoas que não foram
apuradas neste momento não mereceram o apuramento. Porque os concursos são renhidos. Ninguém vai lá. Isso é extensivo àquela questão das eleições. É exatamente isso. Ninguém vai a uma eleição para perder. Todos os concorrentes, quando vão a uma eleição, seja provincial, seja autárquica, geral ou presidencial, todos que vão para lá, mesmo aqueles que não têm, mesmo aqueles partidos que não têm membros, mas quando está ali, disse vai ganhar eleições. Entretanto, tem que existir um árbitro que vai classificar e dizer não. Não podem ser todos. Só por um ponto você não consegue passar. Já havia aí resultados dos exames de admissão em algumas universidades públicas do nosso país. Alguém ficar, a minha filha, minha própria, ficou com 14,7, desculpa, 15,7 para o curso de medicina. Alguém conseguiu 15,8, só alguma décima. Ficou. Eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque ela não tinha feito um TPS. Por que alguém tinha conseguido ter 15,8, 15,9, 16 e a minha filha não teve 16, não teve 20. Ela não trabalha, o trabalho dela era de estudar, preparar-se para os exames de admissão e não teve essa nota. Por que eu tenho que culpar a universidade? Não. Esse é nosso TPS lá em casa. Então, é isso que eu me ofereço dizer. De alguma maneira, nós temos que dar a meritocracia pelos trabalhos que as instituições fazem. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E há um lugar onde a meritocracia não tem espaço, que é o lugar da corrupção. Daqui a mais um pouco vamos abordar, Orlando. Essa questão, eu acho que essa questão de Cabo Delgado, muitos não tiveram uma formação ou não perceberam mais ou menos como é que isto aconteceu. O sistema de referência lá que foi anunciado, vimos lá, a CTA esteve lá, provincial, nacional, a explicar mais ou menos como é que uma empresa deve concorrer, quais são os requisitos, tiveram capacitações similares, etc. Isso tudo aconteceu. Mas é que muitas das vezes é aquela coisa que suavizar aquilo que é uma preocupação para trazer aqui uma meritocracia ao governo. Por causa disto, eu acho que é um pouco não é bonito. Nós temos que assumir esta coisa. Aconteceu isso aí, está a acontecer e todo mundo está a reclamar sobre isto. A questão da inclusão disto. Porque não é possível, temos várias empresas, porque antes deste lançamento deste concurso, já vinham sendo capacitados e já reuniam requisitos sobre isto e já se preparava como que isso poderia acontecer, etc. Só que na última da hora, veja só que isto já é uma espécie de próxima semana e do nada a coisa mudou. Sem nenhuma explicação, sem devida satisfação. Então, Que coisa mudou? Eu acho que a questão dos concursos, da inclusão das comunidades, das pessoas que tinham esperado sobre este concurso, das formações, porque a priori sabia-se que o centro de formação, por exemplo, deste projeto tem que ser em Pemba. Do nada passou para Matola. E essa satisfação de esclarecimento precisa-se trazer à tona para se evitar o alarido. E o alarido aconteceu. E neste momento, tanto o governo, ninguém saiu para dar algum esclarecimento. Só houve essas reclamações, estiveram lá os membros do CTA, por exemplo, que nós acompanhamos. E os termos de referência eram claras. O que deveria se fazer, qual empresário que deveria fazer prestação de serviço para tal. Isto tudo aconteceu. Então, eu acho que precisa-se de termos o hábito, tenho dito sempre nas minhas intervenções, é preciso ter o hábito. Essa é uma espécie tipo, ok? Há uma suspeita, há uma denúncia, há um processo a ocorrer. Findo este processo todo, já nos traz o resultado. Ficou ali a denúncia e ponto final. É a mesma coisa que aconteceu lá. Houve a situação, a expectativa, e essa mudança
não se explicou. O empresário ficou assim, até hoje está se reclamando sobre isto, sobre a questão de exclusividade. Não é questão de tribalismo, é uma questão de... Isso temos, mesmo naquela época, 2000, antes da governação de Nunes, o presidente Nunes falava sobre a questão de investimento de recursos humanos locais. E o beneficiário destas integrações sociais a nível onde os recursos estão a ser explorados nesses projetos. Que era muito para acomodar todo o grupo. Vimos a questão de PEN, a TET, por exemplo, que todos aclamaram, porque houve essa questão de especificações. Então, nós temos que analisar e vermos as questões como se fosse eu a ser afetado e não trazer uma abordagem superficial de tudo bem, aconteceu assim, já está lá. Não, porque nós temos que ter uma empatia. E eu tenho que me colocar no lugar daquela comunidade, daquelas pessoas que outrora já tinham sido garantidas. E do nada houve uma mudança. E a mudança não dá alguma satisfação como tal. E ficou-se por aí. É o debate que está acontecendo, que estamos a verificar, estamos a ver. Então, eu creio que não é divisionismo, mas é uma preocupação. Como se eu estivesse lá, que tinha expectativa de que isso ia acontecer, do nada muda. Eu tenho feito concursos. E eu me recordo que em 2010, quando eu fiz concurso, tive uma boa nota, tive um 17. Mas, quando eu senti-me naquele momento, eu não tinha estado no primeiro lugar para ir para lá. O que estava a acontecer? Porque eu não me deu nenhuma satisfação. Mas, por causa da minha reclamação, foi-se ver que houve uma injustiça. E, de forma imediata, fui recrutado. Então, essa toda informação, porque enquanto as pessoas não, os governos não ter este hábito de não trazer satisfações imediatas sobre as mudanças, as análises críticas vão aparecer. Nós não estamos a criticar quem está a governar, estamos a criticar o amanhã do nosso país, para não ter um comportamento cíclico de insatisfações, de não inclusão. Então, isso para mim é preocupação. Muito bem. Então, creio que CTA estamos a se pronunciar sobre isto, tem aqui informações claras sobre isto, falou-se sobre isto. Exato. O empresário local, temos documentos, estão aqui conosco. Então, são coisas que acontecem, que precisa de se limar. É uma casa, e uma casa sempre fala no trabalho. Então, creio que num futuro breve, numa solução assim oportunas, vai-se dar um esclarecimento. E o empresariado local de Cabo Delgado, que tem satisfeito neste momento, que está a assegurar o mercado de trabalho local, provincial, creio que em tempos também vão ser satisfeitos. Isso é normal, é uma casa de trabalhar, essas dinâmicas todas sempre há lesados, mas os lesados devem ser satisfeitos porque eles tinham nas paredes, foram garantidas. Não somos nós, esse projeto não é de hoje, é de anos, estamos falando da concepção. Então, muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Magnífico reitor. Sim, eu queria... primeiro, eu não faço parte do elenco de Cabo Delgado ou de Maputo, que faz avaliações, etc. Mas há elementos básicos e elementares, nós como analistas e como acadêmicos, se quisermos nos transformar como acadêmicos, se não quisermos nos transformar como acadêmicos, pelo menos se quisermos nos transformar como analistas e bons analistas. No meu ponto de vista, nós temos que fazer uma análise científica, não como a população faz. A população fala como nós falamos, porque isso era para aqui. Mas não é o problema de ser para aqui. Não é o problema de ser para aqui. Não tem recursos humanos. Em Cabo Delgado, veja só, até para se fazer os cursos para alimentar aqueles empreendimentos que estão lá, era suposto que se fizesse aonde? Essa foi a vontade do governo. A vontade do governo para que se fizesse a formação no Instituto Industrial e Comercial de Pemba, que é o único instituto ali. Mas quando foram ver, em termos de requisitos técnicos dos laboratórios, viram que não é possível fazer. Em vez de ficar, esperar, equipar-se os laboratórios
para determinadas especificidades, o que exigem os empreendimentos em Cabo Delgado. Para se avançar, foram fazer avaliação uma outra instituição dentro do país. Foi quando o Instituto Industrial da Matola viram que ali, pelo menos nesta primeira fase, vai nos garantir formar o número mínimo possível, em vez de estarmos com braços cruzados, até que os laboratórios de Pemba, do Instituto Industrial de Pemba, sejam concluídos. Isso é uma questão estratégica. Por que em Moçambique, o meu primeiro curso é engenharia, depois fiz outras áreas. Por que em Moçambique são poucas instituições que dão cursos de engenharia? Por quê? Porque para alimentar os empreendimentos de Cabo Delgado, não são letras, ciências sociais, não é direito, não. É a parte técnica. Laboratórios específicos, computarizado. Meter a peça, todo o equipamento, coisa, programar, sair a peça assim exatamente, sem falha nenhuma, etc, etc, etc. Entretanto, para mim, desculpa se dizer, posso estar errado, aliás, até estou errado. Para mim, o governo está de parabéns. Porque aquela formação envolve muito dinheiro. E quantos moçambicanos estão a participar daquela formação? De onde vieram? Vieram de todo o país. Com maior ênfase, Cabo Delgado. Então, nós temos que ser, na minha modesta opinião, temos que, em algum momento, dizermos assim, não perdemos nada se dizermos, está de parabéns, governo. Aumente mais. Aumente mais, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer, enquanto isto está a decorrer aqui, vamos equipando o Instituto Industrial de Pemba. Esse é um passo. Agora, concursos públicos. Quantos candidatos participam? Para chamar um por um e justificar-lhe por que não foi apurado. Então, se calhar, só elaborou concursos públicos, nunca participou, nunca apurou. Porque em condições normais, concursos públicos, é quase um exame, principalmente agora. Nós tentamos lançar um concurso ali para recrutar apenas 3 pessoas para o setor administrativo. Quantas pessoas concorreram? Nem pode ter a mínima ideia. Então, nesses termos, para depois chamarmos todas essas pessoas para justificar, você não foi apurado por isto, não sei o que lá, eu acho que, provavelmente, podemos melhorar daqui a algum tempo, pode vir se melhorar daqui a algum tempo. Por quê? Porque, na verdade, as coisas podem alterar. Mas, neste momento, não há como. Se fosse, por exemplo, há programas aí que são concebidos para portanto, resolver situações dessa natureza. Lança-se o concurso público, as pessoas respondem por internet também e automaticamente está a dar resposta. Também existem esses programas aí, agora já para as avaliações, etc. É rápido. Nas reuniões que a gente participa, nos seminários, nas conferências que a gente participa, para fazer a avaliação do decurso daquela formação, como foi, não sei que lá, aquilo lança aquele programa ali, etc. É uma questão. Há bem pouco tempo, ontem, eu recebi uma lista de 16 mil candidatos para cursos do Brasil. 16 mil candidatos. Pessoas que concorreram em janeiro ou fevereiro, se a memória não me falha. 16 mil. Esse número, para você falar com cada um deles, não sei se é possível. Então, o que eu quero aqui dizer? Eu quero dizer que na administração pública,
Há muitos desafios, sim, mas alguma coisa está sendo feita. Na área de formação do capital humano, há muitos desafios, mas há alguma coisa que está sendo feita. Agora, vamos lutar esse localismo. O localismo é mau. O tribalismo também é mau. Vou repetir. Nós temos um empreendimento NIPEP. Olha, os chineses chegaram ali. Queremos chamar um local. Ninguém está formado, nem tem capacidade. Não tivemos nada lá. Teve que se lançar o concurso público. Teve que se lançar o concurso público para irem trabalhar naquela fábrica. As pessoas saíram de Maputo, de Sofala, não sei que lá quando, estão lá a trabalhar. Então, imagine se NIPEP dizer assim, nós não queremos pessoas de Maputo, queremos pessoas daqui. Como que vai ser? Então, o país é uno e indivisível. Os recursos minerais que existem neste país é para o povo moçambicano. Não porque capta-se. Há uma certa percentagem que se oferece ao local de exploração, mas outra parte vai para o cofre do Estado Central. Muito obrigado, magnífico reitor. Acho que encerramos então a discussão em relação a este segundo tema, uma discussão exaustiva, pois havia necessidade de compreendermos exatamente a preocupação do empresariado, mas também a questão da escolha de um lado e não então daqueles que são de Pemba, Cabo Delgado. Passamos então para o terceiro tema, que tem a ver com o impacto da corrupção, mas também do desfalque no aparelho do Estado. Bem se sabe que no aparelho do Estado tem havido muitas reclamações em relação à questão da corrupção, não apenas aqueles que estão na faixa um bocadinho menor no que diz respeito à classe social, mas até mesmo os que estão um bocadinho elevados. Caríssimo Orlando José, quanto custa efetivamente a corrupção ao cidadão comum através da redução dos serviços públicos, considerando que a partir da base nós encontramos este problema, este grande cancro que é a corrupção? Quanto custa exatamente para o cidadão comum que não tem tantos recursos? Bom, a corrupção em si é algo que não tem valor. É uma espécie de uma vida. Não tem valor. Em Moçambique, a corrupção ela atingiu proporcionalidades, quer dizer, que não temos aqui a mínima ideia em termos de contabilidade por isso. Simplesmente só tem um impacto negativo e tem trazido a situações de alarme social. Porque, se formos a ver, a corrupção ela é algo que não começa no serviço, começa da vida de casa e quando chega no trabalho também começa-se a viver o modo, uma questão uniforme, modo uniforme para a atuação nas questões de trabalho como tal. Porque se a mentalidade nossa no dever, ela quer ser acrescida por uma omissão da questão da corrupção. Significa, se eu tenho um dever e esse dever eu venho omitir, e quando estou a omitir dela, preciso de um incentivo para fazer o meu dever, então logo estou a omitir e estou a cometer a corrupção. Então, essa questão de corrupção tem que se olhar no sentido de uma consciência. Essa consciência que foi cultivada a cumprir o seu dever. O dever de servir, o dever de ajuda, o dever de fazer as coisas e com exatidão e por aí diante. Só que o que acontece? O governo, neste todo pacote, nós temos que olhar, vamos lá, por exemplo, estamos a dizer que um funcionário público deve simplesmente viver de salário, deve simplesmente olhar o salário como algo de sustentabilidade. Não, ganha um valor para combater. Só para ter um terreno é complicado. Se a pessoa ganha 10 mil ou 15 mil por mês, por exemplo, já imaginou
Quantos anos já de levar a pessoa para adquirir um espaço, para adquirir uma casa? Porque a questão aqui básica não é questão talvez só da alimentação. A questão que nos luta hoje em dia é a questão da habitação. Só para um jovem adquirir um espaço, não é fácil. Fazer um requerimento ao município, assim pedir literalmente, leva muitos anos para ter uma concessão do espaço. Para se admitir um espaço, não, está aqui o espaço, só paga os impostos por tal. É quase impossível. Então, a corrupção não podemos olhar só a base como problema, mas temos que olhar uma estrutura que deve ajudar a combater essa corrupção. Qual é o dever e qual é a legitimidade do direito de um funcionário público? Ele começa a trabalhar, quais são as metas que ele tem? O governo tem que ter um mapa de que se um funcionário público ele começou a trabalhar dentro de tantos anos, ele tem que ter o sítio dele, a casa dele, para acomodar a sua família. É um passo já dado. Também já propicia o combate à corrupção. E este funcionário, que não ganha muito nem pouco, se tiver um sítio de casa própria, as demais despesas é mais fácil a pessoa administrar. Então, isto coloca em causa o desafio para combater a corrupção e o valor dela da corrupção. Se formos a ver em tempos atrás, os nossos pais não tinham esta preocupação como tal, porque a coisa ela estava visível, o desafio era visível. Hoje em dia já as coisas são diferenciadas, os desafios são diferentes. Nós hoje em dia lutamos por ter habitação, uma vida normal, não uma vida rica, uma vida normal. Mas esta vida que a gente queremos, fomos concebidos que trabalhar é honestidade. A honestidade leva à reforma. Mas nesse período aqui, este indivíduo tem dependentes, tem obrigações, garantir um teto para ele estar lá, fazer, ganhar 15 mil. Quantos anos já de levar para construir só uma casa de chapa? Para adquirir espaço. Uma das coisas que deveria contribuir no Estado, por exemplo, somente, é olhar-se o funcionário, logo que ele ingressa, no sítio onde ele vai habitar, ou, havendo Conselho Municipal, estaria ali naquele lugar para a questão de ajuda, por exemplo, na redistribuição de terrenos, para garantir um básico. A pessoa não luta para ter espaço, mas luta para material para de construção. É um passo já elevado. Significa que a mentalidade deste indivíduo já sabe que vai lutar para construir uma casa. Então, essa situação de corrupção é algo complexo. É algo complexo. Mas que também não é impossível de ser combatido. Então, mas para que essa complexidade torne-se com uma solução como tal, deve sim a estrutura governamental estar inserida, olhar para coisas básicas, porque hoje em dia, por exemplo, não, vamos prender, eu disse uma vez aqui que cadeia não resolve problemas de corrupção. Não resolve. Simplesmente vai privar de liberdade ao indivíduo até um certo momento e a pessoa sai. Mas a questão que é, cadeia resolveu o problema de corrupção? Não resolveu o problema de corrupção. A cadeia nunca resolveu o problema de corrupção. Mesmo a própria lei não vai resolver o problema de corrupção. Então, como é que se pode responsabilizar a toda a cadeia que esteve então a beneficiar-se desse esquema de corrupção sem prejudicar apenas aquele funcionário da operação? O que deve acontecer é que no início da carreira de cada funcionário tem que se olhar para a preocupação básica desse funcionário, que é a questão de habitação, por exemplo. Se nós chegamos a parte da habitação, vamos lá, por exemplo, em Maputo, temos 1000 funcionários, novos ingressos, Maputo, província, gás, Inhão, e o Conselho Municipal, estando naquele lugar, para acomodar esses indivíduos na redistribuição, por exemplo, de terrenos para construção, este indivíduo vai lutar para conseguir uma casa. Hoje em dia já não luta para adquirir um espaço. E diz que a terra não se vende. Então, a partir daí que se assume que a terra vende-se, já começou o dilema. Assume-se automaticamente a questão de corrupção. Se um indivíduo vai para o mercado, por exemplo, aí eu uma vez já falei sobre esse assunto, a questão de fiscalização de produtos do mercado. Isso acontece muito também, em que o açúcar está 90 no mercado central, para os clientes está 105, para os empresas está 110. O que está a falhar neste meio? É porque há transporte,
É por causa do quê? Então, toda essa explicação, em algum momento, a gente não temos visto isso. Então, são coisas que é um dilema complexo, mas é possível também, com amor próprio, combate, porque existe também a situação de assumir, nós jovens temos que assumir a nossa realidade, um dos factos também, assumirmos a nossa posição como pessoas e as nossas verdades, as nossas formas de ser como indivíduo. Como é que se luta para se ganhar uma vida desta dimensão, deste nível? Também isso é possível. Exato. Mas é preciso com que a política, que é ser pelos políticos em tempos que já transparecia esse modo vivente de que é para viver aqui são ways. Os ways, os nhongas, isso é corrupção. É corrupção tudo isto. Então, precisa de se combater essas nhongas e haver uma questão de transversalidade no vivente de como moçambicanos. Inclusive em casa. A esposa, quando ensina, por exemplo, quanto que é a matrícula? Está 10 meticais para dizer ao pai. Chega, vai dizer papai que é 20 meticais. Já está a formar alguém corrupto em casa. Exato. E que essa pessoa cresce com essa forma de viver, de modo de viver, acha que quando for a crescer há de mudar, não vai mudar, porque aprendeu em casa. Que não, se é um medical aumenta mais de centavo. Então, esta forma de ser foi que então, a corrupção começa de base, mesmo com sua complexidade e para tal. Por isso temos muitos exemplos de personalidades aqui no país, por exemplo, que não detestam, mas tudo isso não começou no serviço. Quando está em casa, com o pai, com a mãe, por isso e assim diante. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando, por nos ajudar na introdução de contextualização sobre este tema. Corrupção, mas também desfalque no aparelho do Estado. Magnífico reitor, que setores do aparelho do Estado é que apresentam maior índice de desfalque e porquê? Exatamente, pretende saber porquê é que prevalece esta problemática em alguns setores e quais são eles. Bom, a questão da corrupção, devo aqui dizer, quase em todos os setores, principalmente da função pública, principalmente, porque, não sei porquê, ou há análises, há comentaristas que dizem porque, por exemplo, a polícia é corrupta porque recebe pouco. Não tem nada a ver receber pouco. Não tem nada a ver receber salário baixo ser o motivo da corrupção. Não. É questão individual e estrutural da pessoa. É o hábito. Nasceu assim, cresceu assim. Só que no passado, a questão da corrupção, não é que no passado não havia. Havia. Também, sempre houve. Quando falamos da corrupção, estou a olhar a corrupção também sexual. Como já se sabe, uma das primeiras atividades da sociedade, da humanidade, é a atividade sexual. Corrupção sexual. Foi uma das primeiras atividades que a humanidade conhece. Na venda de miçangas, foi atividade comercial. Então, todos esses aspectos, as sociedades foram se desenvolvendo e buscando mecanismos mais sofisticados, na altura com pouca visão. Hoje em dia temos redes sociais, televisões, temos o homem, temos as instituições ligadas no combate, mas só o homem, só as instituições não poderão progredir nesse combate à corrupção se não houver esforço de todos. Então, daí que lembro-me que existem linhas verdes para denúncias, para denunciar corruptos, para denúncia da corrupção, quem promove, quem é corrupto. Existem linhas, acho que é na Procuradoria-Geral da República, tem linhas. E essas linhas existem também nas províncias. Então, a mim já me contactou um estudante na minha instituição. Disse,
que existe alguém, um docente, que, por exemplo, que anda a extorquir os estudantes. Eu recomendei, há uma linha verde, se não for linha verde, vai no combate à anticorrupção. Denunciar esse docente. Ontem liguei, queria saber se já tinha ido, disse que ainda não, criaram um grupo para esse mecanismo de denúncia. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós, nas instituições, os dirigentes, os estudantes, nos hospitais, os pacientes, vós, jornalistas, devem ajudar a sociedade para denunciar os corruptos. Ponto final, acabou. E as instituições que estão ligadas a essa matéria, agradecia o favor de proteger os denunciantes. Porque nós não sabemos o denunciado, mais tarde, como que ele vai se comportar perante o denunciante. Então, daí, até, aliás, sabe, o doutor Orlando, há uma lei que protege os denunciantes. Então, vamos pegar essa lei, proteger o denunciante. Eu hoje ou ontem vi nas redes sociais, falando sobre redes sociais, uma imagem de alguém que está sendo invocado que teria sido essa pessoa que desboletou o problema do INSS. A ser verdade, eu penso que há falta de seriedade na Procuradoria-Geral da República. Há falta de seriedade. Nós temos que proteger as pessoas que nos fornecem essas informações. Seu Cernic, que colocou aquela imagem, se for verdade, porque também há fake news em muitas plataformas. Então, eu até agora não acredito que aquilo seja verdade. Colocaram a imagem de alguém ali, eu acredito que não seja verdade, ok? Porque a verdade há de vir quando chegar o momento. E eu peço para proteger as pessoas que denunciam aos corruptos. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Deixo então espaço para as últimas considerações, pois estamos nos últimos 5 minutos do nosso programa Debate Político. Começo mesmo consigo, magnífico reitor, em jeito mesmo de síntese, de forma muito breve. O que é que se pode dizer sobre estes temas que nós discutimos sobre a LAM, que aloca mais uma aeronave agora para a cidade da Beira, província de Sofala, e como já bem defenderam, faz ligação entre o sul como também o norte do país. O caso Moçambique LNG, que os empresários denunciam o afastamento então daquelas que são as oportunidades para integrar a este mesmo projeto. E por último, o tema que estivemos a discutir, o impacto da corrupção e do desfalque no aparelho do Estado. De forma sintetizada, o que é que se pode dizer em termos de urgência, mas também soluções a serem implementadas diante dos temas que nós discutimos, especialmente este último, a questão da corrupção que está em todas as instituições e, por que não dizer, quase todas, então? Primeiro, uma nota conclusiva, pego alguns elementos. A questão da LAE, não se pode negar o desenvolvimento, a expansão, o alocamento, a alocação de uma aeronave estacionar-se na beira é sinônimo de um desenvolvimento do país e da própria instituição, embora a própria instituição tenha seus desafios. Existem eles, ninguém pode negar, mas há sinais vitais. Relativamente à questão de Cabo Delgado, refiro-me aos empresários, caros empresários de Cabo Delgado, verifiquem os termos de referência, onde que vocês falharam, para ver se podem melhorar esses pontos. Porque quando o nosso vizinho diz que você tem orelha grande, verifica lá se a sua orelha não é grande. Vai no espelho e verifique. Há de ver que se calhar a orelha é grande mesmo, um pouco anormal do que o ser humano, como no entanto, que tal. Então, e essa é a questão de localismo, vamos ter que lutar contra esse localismo. Os recursos minerais que existem no país existem
para o povo moçambicano, não para um distrito, não para uma localidade, mas sim para todo o povo moçambicano. A corrupção. A corrupção é um mal que destrói todas as nossas, toda a sociedade, porque através da corrupção não se consegue obter os bens básicos da sociedade que a sociedade precisa, nomeadamente carteiras nas escolas, medicamentos nos hospitais, salário para médicos, enfermeiros, professores, etc, etc, etc. Então, incluindo mesmo os bens para prestação de serviços nas empresas, como papel, resma, material, os consumíveis nos escritórios. Então, o problema da corrupção é um mal e nós temos que erradicar nas nossas instituições. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Caríssimo Orlando, estou mesmo consigo também para as últimas considerações, já nos últimos minutos do nosso programa. 3 temas discutidos: LAM, Moçambique LNG, este projeto, mas também o impacto da corrupção e o desfalque no aparelho do Estado. São temas que, de certa maneira, podem estar diretamente ligados. O que é que se pode dizer, de forma resumida? Creio que o primeiro tema tem a ver com o LM. Nós temos que assumir esta reestruturação e esta visão dos gestores na questão de facilitação de mobilidade das pessoas em tempo recorde. Isto é muito bonito, significa que o tempo em si é dinheiro e sempre haverá lucros imediatos, consoante as agendas de cada um, e isto vamos também já igualar, ter comparações com outros países em que a questão do voo não é questão de problema, o transporte aéreo não é problema, é questão de solução. Isto é muito bom. Talvez no dia possa vir se refletir sobre a questão da revisão dos preços dos próprios bilhetes, iniciar-se assim uma base inicial. A questão de Cabo Delgado, eu creio que é preciso que o governo seja mais transparente e sério nessa questão de concursos, e principalmente quando há uma promessa de algo que alguém espera e eles, num dado para o outro, há uma mudança com uma justificativa institucionais, por aí laboratoriais, por aí tal em diante. Eu creio que não é. Países que são sérios, essas coisas, não estão preocupados em querer justificar uma coisa dessa. Estão falando de um projeto que vai meter dinheiro. É possível, sim, apatrechar uma indústria, desde que haja uma vontade política e administrativa, porque em si o projeto já dá promessas de alguma rentabilidade para o desenvolvimento do nosso país. E quando se faz uma promessa dos recursos humanos locais, tenho aqui o documento, não estão a excluir a questão de outras províncias, não. É uma questão de uma prioridade que em todo canto, isso é possível, acontece, com que vão dar uma percentagem um pouco diferenciada com os outros, nos beneficiar a nível local. E temos aqui a percentagem de 50% que vem dos outros também, que vão fazer aí um entrosamento, e todos já representatividade a nível nacional. Isto não é mau, é de lei, e não há nenhuma ofensa moral, legal e por aí em diante. Então, creio que o pensamento foi muito bonito desde o princípio, mas veio falhar mesmo nesta mudança, em que depois não trouxe aqui alguma explicação. Então, creio que a CTA continua a fazer o seu trabalho, outros também, Instituto Nacional de Petróleos também está a fazer o seu trabalho de sensibilização com seminários, com o presidente local. Isto foi muito bonito e está tudo bem, está a correr muito bem. Claro que no futuro melhor possa montar uma indústria em Cabo Delgado para que venha corresponder, porque vimos, pode haver uma promessa que nas outras províncias que houve promessa, infelizmente não aconteceu nada, só no papel e no discurso. Então nós estamos no momento de discurso, estamos no momento de haver coisas efetivas para beneficiar, porque desenvolvimento é isto, crescimento é isto, dinâmica administrativa, local, é isto. Então eu creio que tem que se tomar nota sobre isso. A questão da corrupção, falou-se aqui que tem que se combater a corrupção, sim, desde base, como é um dilema complexo que afeta a sociedade, é uma doença nefasta à sociedade. Então, desde casa, trabalho, por aí tal, inclusive até ambientes. E essa questão de corrupção não só, mesmo quando o teu colega está para iniciar, tem que chamar a atenção, isto aqui é mau, tem que recordar, porque
a parte emotiva e cognitiva do indivíduo pode se esquecer naquele momento, só vai se recordar por ter tomado uma decisão. Então, quando estás com um colega que te ama, que ama também o seu país, pode fazer recordar que, colega, isto que está a fazer pode nos trazer problema, por que não deixa assim fazer assim? Então, a ajuda entre colegas, entre seres em si, no dado trabalho, no dado local de trabalho, também vai ajudar a combater a corrupção. Temos que ter empatia, de ajuda. O crescimento não se pode olhar só como ter a base, desde o topo. Topo ali, vimos ali, por exemplo, o problema está a acontecer em Nhambana agora. Está-se a falar de desvio de dinheiros em 2022. O governo provincial, de financiamento do Banco Mundial, que não foi implementado nos projetos pelos quais foram concebidas. Exato. Isso é corrupção grave também. Então, significa que alguma coisa não está bom. Então, quer dizer, em tudo quanto este país, em quanto esquina deste país, a corrupção é o elo mais forte. Então, estamos numa... Por isso que eu dizia no princípio que há uma complexidade sobre o combate deste mal. Porque pode pensar que está falando, de repente tem uma raposa lá. Então, há muita coisa que, neste momento, se discute. O que o país se espera? Então, as apreensões e tal, a lei nunca vai combater a corrupção. Só vai prender as pessoas, voltar, a pessoa volta. Então, a corrupção não se combate somente pela lei, pela cadeia. Não. Tem que fazer um trabalho de rastreio social para que possa combater a questão da corrupção. Aí sim, estaríamos já bom. Por exemplo, o recado do Magnífico. Falou que não, deu a linha. Exato. Ele não quis ser o responsável, deu a linha. Significa que é uma base institucional. Então, a mesma base tem que ser em casa também. É assim que vai se combater a corrupção. Dizer que é para meu filho, isto aqui é assim. Então, a linha verde, não só institucional, mas também a parte de casa. Então, estaremos com uma cadeia comprometido com o bem, sem que olhasse para o poder público como algo institucional, privado, como algo de benefício para a coisa própria, mas para o comum em si. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Agradeço também a si, magnífico reitor, pelas presenças e intervenções, mas é claro que o agradecimento especial vai sempre para o caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final, desde que foi o debate político de hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2026, onde trouxemos 3 temas discutidos de forma intensa, foram apontados os problemas, mas também as soluções. Cabe aquele que tem a faca e o queijo na mão colher aquilo que é mais importante para mudar e melhorar o panorama atual no qual Moçambique se encontra. Nós nos despedimos, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira, mesma hora, com mais temas a serem enrolados nesta mesa. Que fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus e tenha um final de semana altamente abençoado. Até lá!